Boa tarde, gurias. Vamos terminar a nossa manta, tá? Como eu já havia falado, eu teci a manta. Conforme o meu esquema, eu teci as quantidades de carreiras. Fiz teci as 4 laterais, tá? E agora já coloquei 3 partes dela. Elas vão ficar assim, ó, acabamento perfeito, totalmente embutido, tanto no avesso quanto no direito, tá bom? Depois a gente vai para vaporizar e ela vai ficar com acabamento perfeito. Bom, como a minha peça ela ficou muito maior do que o tamanho da minha máquina, nós precisamos fazer em 2 etapas o fechamento. Nada difícil, porque só precisamos fazer a minha primeira lateral, tá? E ver quantos pontos foi feito da primeira etapa, anotar, e na segunda etapa, no que faltar para fazer o fechamento, também anotar. Quer dizer, 2 partes, né? 2 partes, elas vão ser iguais. Aí, quando a gente for, como ela é um retângulo, né? As 4 partes não são iguais. Se fosse um quadrado, seria 4 laterais iguais, mas não é. Então, eu tive uma das 2 laterais com 208 pontos e a outra eu tive com 215. Então, eu estou fazendo a parte das 215 agulhas, tá? Então, eu só tenho 200 na máquina. Como eu fico até o final, eu não faço, então eu faço até uns 170, depois eu reponho todo o restante, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a parte, eu já coloquei as 3 partes, né? Uma lateral, outra lateral. E se essa manta ficou gigante, ficou a coisa mais linda. Agora eu vou botar a próxima lateral, tá? Vou pegar a minha lateral tecida, tá bom? Com o direito virado para mim, direito virado, o avesso para a máquina, o direito virado para mim. Eu vou tentar aproximar lá a lateral, tá bom? Para ver se eu consigo. Mas eu vou mostrar aqui, depois eu adianto. Eu vou pegar aqui assim. Deixa eu focar. Eu vou pegar aqui, deixa eu focar. Assim, na beiradinha, eu vou pegar 2 pontinhos. Por exemplo, assim, vocês estão vendo aqui, ó. Um Vzinho inteiro, ó. Um V inteiro, tá bom? É um ponto inteiro. Por quê? Para ficar com um bom acabamento. Se eu vou ficar bem na beiradinha, pode ser que dê problema no fechamento. Então, eu pego, deixa eu focar, dou um pontinho inteiro, aí vou pular. Aí eu vou pular um furinho, e vou pegar outro. E vou fazer isso por toda a extensão. Deixa eu focar. Foca, focou. Vou pular um furo e pegar no outro. Ai, que coisa difícil focar. Ó.
pulo um furo, pego no outro. E eu vou colocar por toda a extensão, sempre pulando um furo e pegando no outro, tá bem? Isso quer dizer que eu estou tem uma entre carreiras e as carreiras. Eu estou pulando sempre uma carreirinha, tá bom? Ó. Beleza, gurias? Então tá. Vão fazendo isso até o final. Eu vou começar bem lá no cantinho, né, da minha máquina. Só que eu não consigo mostrar pra vocês porque o braço não estica até o canto. Mas é assim que vocês vão fazer. Vão botar o direito pra frente de vocês e colocar por toda a extensão, pulando um furo e colocando no outro, na agulhinha. E vão até os 70. Então, vão começar lá do 100 de um lado e vão até os 70 do outro. Ou até toda. É que aqui eu não tenho espaço para chegar bem no cantinho para arrematar. Até tenho, mas passa um pouquinho de trabalho. Então, como eu tenho que recolocar novamente os pontos, porque eu não tenho todas as agulhas que eu preciso, então eu tenho que fazer em 2 etapas, então eu facilito para mim. Então, eu vou até os 70, onde fica mais fácil para mim, e mostro depois como a gente vai fazer, tá? Vocês vão recolocar até os 70 e eu já volto mostrando como é que ficou. Bom, meninas, já coloquei todos os pontinhos aqui, fazendo aquele intervalo que nem eu mostrei para vocês. Comecei desde a primeira agulhinha lá do cantinho direito e cheguei até os 70, tá bom? Ainda me sobrou um tanto que, como eu já falei para vocês, eu passo um pouquinho da máquina e eu não tenho como colocar ela toda inteira, né? Bom, o que nós vamos fazer agora? Coloquei todo ele. Quero que vocês vejam aqui. Coloquei ele todinho a lateral. Agora eu vou pegar a manta. Ó, a manta. Com o direito virado para o direito, ó. O direito da manta virado para o direito que eu posicionei aqui na máquina, tá? Esse lado é tranquilo, como eu tirei com fio de cor, eu vou colocar os pontos nas agulhas. Mas não vai dar muito certo, porque ela tem uma largura maior do que a quantidade de pontos. Ela ficou relaxada, ela ficou maior por causa do tuque, que deixa ela mais larguinha. Mas eu não tenho tantos pontos assim, eu só tenho 200 pontos. E deu 200 e alguma coisa. E aí, o que que acontece? Eu tenho que ir fazendo alguns pontinhos. Como é que eu faço alguns pontinhos? Tá, ó. O intervalo, eu vou fazer assim, intervalo de cada 10 pontinhos que eu coloco em cada agulha, eu vou, ó, aqui tá um pontinho, né? No meio de um ponto entre o outro, eu tenho um entre ponto na carreira anterior, aí eu puxo, ó. Eu puxo e coloco como ponto. Então, eu vou a cada 10 pontos colocados em agulhas, eu vou lá e monto um ponto, faço um ponto, tá entendendo? Faço um aumento interno, ok? Então, eu vou fazer todos esses aumentos, calculando a cada 10 agulhas, eu faço um aumento, beleza? Outra coisa, eu levantei todas as agulhas para frente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa! Eu aumentei aqui, eu puxei elas para frente, né? Só que aí, para mim recolocar essa outra parte, né, do pastel, como se diz, o fechamento pastel, é porque a gente vai fazer enrolado. Eu já achei que era um enrolado de salsicha, depois eu mostro para vocês por que que eu digo que era um enrolado de salsicha. Bom, mas o efeito, a técnica é fechamento pastel.
Bom, empurrei um pouquinho para trás, não tanto, para que não caia, e vou começar a recolocar. Como eu acabei de falar para vocês, a cada 10, 12 pontinhos eu aumento um ponto, tá bem? E já volto para mostrar como é que ficou. Olha, meninas, mais de pertinho, porque eu já passei do canto. Vou tentar mostrar para vocês como é que eu faço. Então, assim, vamos ver se foca, porque esse foco não tá muito bom. Ó, pega um ponto, bota em cima, bota dentro de uma agulha. Aí, quando fizer umas 10, 12 agulhinhas, a gente aumenta um pontinho. Ó, bem entre meio de um ponto entre o outro, tem uma laçadinha anterior, ó. E eu pego essa laçadinha e coloco na agulha. E vai me montando uns novos pontos. Se vocês tiverem mais prática, dá para pegar com o transportador de 3, de 2. Para dar mais agilidade. Eu não tô muito ágil porque eu tô com o celular bem na frente da câmera. Então ele meio que me dificulta a minha visão. Vou fazer de um por um para vocês verem que se torna mais rápido, que eu vejo por cima do celular. No intervalo de 2 pontos, eu pego uma laçadinha anterior da outra carreira e coloco fazendo um ponto. Na outra lateral que não está com fio de cor, é mais fácil, porque vocês vão fazendo o mesmo intervalo, sempre pegam, faz um pontinho das laterais e pula uma carreirinha. Aí fica bem fácil, assim já, como ele já tem os 200 pontos já feitos na própria máquina, a gente tem que fazer os pontos acontecerem. Bom, eu vou continuar aqui, que agora já ficou um pouquinho mais difícil de enxergar. E volto já mais adiantado, tá bem? Já volto aí. Opa! Bem, meninas, quase joguei o telefone longe, né? Mas já coloquei todinha essa parte da manta, tá? A parte grande da manta. Agora, como um bom recheio, a manta é o nosso recheio, né? Nós temos que achar a outra parte, né? O outro lado da, do acabamento. Nós vamos dar uma enrolada, enrolar como um rocambole, um rolinho, to, toda a extensão vai ser enrolada assim. Enrolei. Vou pegar a parte de baixo. Ó. Bem aqui no meio, eu vou dar uma seguradinha. Primeiro, eu tenho que devolver um pouco essas agulhas, pouquinho para trás,
para que eu possa ir depois puxando elas por último, tá? Quem tem remalhadeira, dá para fechar na remalhadeira, tá? Eu tenho, mas eu quis mostrar para vocês como é que se fecha na máquina, tá bom? Bom, então a gente tem que fazer esse rocambole aqui, esse fechamento pastel. Parece difícil, mas não é, tá bom, meninas? Bem aqui no centro, para se manter retinho, eu vou e dou umas puxadinhas nas agulhas, tendo sempre aquele mesmo intervalo, ó, um furinho entre o outro. E vou lá pro meu cantinho e começo a fazer o fechamento, igualzinho foi feito da primeira vez. Pegando um pontinho inteiro, né, que vai ficar um Vzinho, pulo um buraquinho e vou fazendo outro, e vou pegando o outro pontinho, tá bem? Eu, quando tiver mais aqui pra frente, vou começar lá pelo aquele canto. Quando eu tiver mais aqui no centro, eu volto mostrando como eu tô fazendo, tá bem? Então, eu vou começar por lá. Quando eu voltar pra cá, eu retorno mostrando pra vocês. Bom, já cheguei aqui no meio, tá? E vou mostrar como é que eu faço. Vou tentar aproximar mais um pouquinho. Tomara que foque, tá? Agora, o inverso, né? Antes nós estávamos com a nossa parte da frente. Aí era mais fácil encontrar as carreiras, né, meninas? E encontrar, então, o Vzinho do ponto. Como eu estou agora com avesso, ele se torna um pouquinho difícil de encontrar a mesma carreira. Mas como eu estou do lado das costas, não estou muito preocupada. Mas eu sigo mais ou menos, né, a mesma carreirinha, tento me certificar que eu estou pegando o Vzinho, né? E vou botando. Meninas, quando a gente faz com realmente 80 centímetros de manta, eu não preciso fazer em duas etapas, tá bem? Porque eu tenho a minha quantidade certa em 80 centímetros, que é a largura da minha máquina quando ela é tecida. Ela tem 1 metro, né? Mas quando o resultado do tricô dá 80 centímetros. Na sua grande maioria das, das, das mantas que eu teço, vem em 80 centímetros. Então, mas como a minha cliente, ela queria um pouco maior, eu escolhi um ponto que deixasse maior na largura e automaticamente ele ficaria também maior no comprimento para poder ter uma harmonia, né? Então ele ficou esse com 85, 90, um retângulo um pouco maior. Mas já com esse acabamento, né, que a gente faz, ele já tem um acréscimo nas laterais, né? Porque ele na realidade é 80 agulhas, mas na dobra ele fica com 40 agulhas. Então, assim, é um diferencial no nosso
nas nossas mantas, poder fazer com esse acabamento pastel, porque aí tu podes fazer o tamanho que tu quiser da manta. Claro, né? Se for um pouco maior, vai ser feita em 2 etapas. Mas é bem tranquilo, vocês vão ver agora que é tranquilo. A maior parte é essa, podia ter feito em 2 partes iguais, mas eu fiz uma parte maior e outra menor, porque para mim não faz diferença, tá bom? Ela é uma peça um tantinho demoradinha, mas o resultado ele é sublime. Bom, meninas, eu recoloco lá para trás todos esses pontinhos, coloco as minhas agulhas para frente, me certificando que eu agarrei todos os pontos das 3 camadas, que é a primeira parte que está do lado direito do acabamento, a manta e mais essa parte que virou. Quero que vocês olhem aqui que ele virou uma linguiça, um salsichão, um enroladinho de salsicha que eu disse para vocês que mais parecia um enroladinho de salsicha que um pastel. Esse aqui é um pastel gigante, né? Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu fio, e vou fazer uma medição, tá, meninas? Vou pegar minha pontinha, vou botar no extremo da máquina e vou fazer mais ou menos o extremo que vai ficar a peça, tá? Maior do que está na máquina. E vou fazer essa medida em 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Para que 4 vezes, Adriana? Para a gente remalhar, tá bem? Porque o que eu vou fazer? Como a gente vai fazer em 2 partes, esta partezinha aqui, ó, me deu 4 vezes, as 4 vezes ficaram aqui para baixo, tá? E eu limitei aqui onde eu vou começar e vou colocar lá no alimentador do carro. Coloquei no alimentador no carro, a regulagem que eu tô usando para fechar, como ela tá um pouquinho grossinha, eu botei na regulagem 7, que é a regulagem que eu já tava usando no trabalho, tá? Tá no alimentador, fechei a portinhola para não dar nenhum problema. E vou passar uma carreira até o final. Ela dá uma trancadinha mesmo, porque ela fica bem pesada. Mas vai de boa. Teci uma carreira. Levanto todas as agulhas. Para me certificar que todas foram tecidas. Aquele fio que eu deixei separado de 4 vezes o tamanho do trabalho, agora eu vou remalhar com ele. Eu não consigo chegar no canto ali, meninas. Mas neste canto aqui, eu vou pegar todos esses fiozinhos que ficou sobrando, né? Tanto da manta quanto das laterais. E vou encontrar eles e vou dar um nó. Todos que estão nesse cantinho, tá? Vou dar um nozinho, vou encontrar, vou dar um nó para que arrematar eles, tá? Vou dar umas 2 tecidinhas no remalhador. Depois eu deixo eles para trás, porque eles vou precisar deles para fechar com costura invisível aqui a lateral, tá bem? E vou começar a remalhar conforme eu remalho. Vocês vão remalhar do jeitinho que vocês sabem. Conforme a gente já fez as outras etapas. Quando eu estiver aqui mais no meio,
eu volto e mostro pra vocês como eu faço, como eu estou fazendo e como tá ficando, tá bem? Já retorno. Bom, meninas, cheguei aqui no meio, vou mostrar pra vocês como eu remalho. Esse lado eu já remalhei, tá? Deixei preso atrás dos postes para que ela não fique caindo por cima de mim, mas às vezes eu tiro. Então, jeito de remalhar é o mesmo que vocês já viram nas outras peças, tá? Mas sempre deixando uma largurinha aqui, puxando um pouquinho do fio para que ele não fique muito tensionado, porque para deixar mais flexível, né? Tentando manter, colocando o fiozinho atrás do poste para que ele fique mais flexível. Perdi um pontinho, mas eu cato ele. Bom, já não consigo mais enxergar por causa do celular na minha frente. Vou terminar, falta pouquinho. Falta pouquinho, mas não falta muito. Falta pouquinho e eu já volto mostrando como a gente faz a segunda parte, aquelas agulhas que ficaram faltando da máquina e nós temos que refazer. Eu volto mostrando o que eu faço, tá? É rapidinho, já volto aí. Bom, meninas, remalhei até o último. Quando eu chego aqui, tá? Tem aquele fio grandão que eu tirei. Eu vou e faço um puxão bem largo para que ele não solte, tá? Reservo. Tiro o pastel da máquina. Retiro ele. Ó, ele ficou todo enroladinho. Vou ver se eu mostro pra vocês. A câmera mais... Retirei ele todo. Ó, tá todo enroladinho. Vou pegar meu carrinho, vou colocar para a direita, retirar esse fio. Vou tirar o fio do tensor da parte da mola, só da parte da mola, tá? Para que ele não puxe o fio e acabe caindo tudo. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou botar esse rocambole deitado no meu corpo aqui, no meu colo. Ó, deito o rocambole, tá bom? E vamos para a parte que falta. Então, falta colocar esta lateral, que eu já sei quantos pontos foram feitos neste mesmo lado, neste mesma posição do outro lado. Então, eu vou pegar e vou colocar nos mesmos pontos, tá bem? Vou pegar do zero e a minha quantidade é diferente da quantidade que vai dar para vocês. Por isso que eu não vou estar falando. Eu digo que eu não vou estar falando, mas acabei falando, né? Então, eu vou colocar a mesma quantidade que foi colocada na outra ponta, vou colocar nessa. Aí, eu vou botar primeira camada, frente virada para mim. Vou colocar depois a manta com a frente virado com a frente do trabalho. Depois eu venho
e coloco o outro lado já com o avesso virado para mim. O que que eu vou fazer aqui? Tem este fio, né, meninas, que ficou sobrando. Este fio que tava no tensor. Este aqui é a parte que eu fiz uma laçada para botar para remalhar. Então, esse tá reservado, não uso essa. Aí, depois essa parte que vem do tensor, eu recoloco no carrinho, coloco o fio no tensor, na parte da mola. Depois que todos esses pontos já estiverem colocados aqui, tanto nas 3 camadas, eu vou e passo mais, refaço a carreira, fechando esse pastel. Fechando esse pastel, eu repego novamente essa laçada e continuo a remalhar, tá bem? Só para vocês não se confundirem na hora de ver tanto fio. Então, este que fica um laçarote, vocês reservem para remalhar. Esse que vem do tensor, tu reserva para botar no carro para passar a última carreira, para fechar esse pastel, beleza? Vou colocar aqui e retorno mostrando como é que ficou, beleza? Um beijo. Pronto, já coloquei as 3 camadas e vamos agora passar a carreirinha. Pegar o nosso fio que vem do tensor, colocar no carro. Recoloco na mola do tensor para fazer a tensão. Dou uma puxadinha lá atrás no fio. Dei uma puxadinha. E vou puxar, ó. O fio está aqui, está tensionado. Vou passar agora com o carro. Passei o carro, ergo as agulhas novamente. E com aquela laçadinha que a gente reservou, que nós estávamos remalhando, recuperamos ela novamente. E vou remalhar toda esta parte. Quando eu terminar, eu retorno e vou desvirar com vocês. Terminei, meninas, de remalhar. Vou retirar e nós vamos agora desvirar. Bom, vamos pegar uma extremidade. Essa aqui tá quase desmanchando a parte da costura invisível, vou puxar da outra, tá? Bom, eu vou puxar ela todinha aqui, ó. Toda a manta que está lá dentro. Todo o rolinho que a gente enrolou, a gente puxa, desvirando a manta inteira. É bem tranquilo, não tem problema nenhum, ó. Só vai desvirando. Pronto. Está toda as laterais aplicadas, tá bem? Toda a lateral. Ai, tá puxando aqui o fio. E está toda, ó, todas elas estão aplicadas. Vou vaporizar pela última vez. Última não, né? A última a gente faz antes de entregar. Vou vaporizar para assentar
essas laterais, tá bom? E depois, amanhã, eu costuro com o ponto invisível todas as quinas, ó. As quinas, elas se unem. Elas se unem fazendo um canto mitrado. Essa manta fica belíssima, com um acabamento perfeito dos dois lados. Essa parte depois assenta, ela não fica grossinha, ela fica sentadinha com a vaporização. E é uma manta digna de um kit maternidade de excelência. Espero ter ajudado vocês. Estou muito feliz de vocês estarem nessa última etapa não, a última etapa do nível 2, né? Que seria a confecção da manta, porque vem o nível 3. E o nível 3, ele é sinônimo de nível 3000. Então, não existe limite para vocês, tá bom? Um grande beijo, uma boa tarde a todas e muito obrigado por estarem conosco. Um beijão.